Depois de muita negociação e diante da resistência dos partidos que apoiam Jair Bolsonaro, o Congresso conseguiu aprovar o projeto de taxação dos super ricos, pessoas que têm investimentos a partir de 10 milhões de reais. Cumpre-se assim uma promessa de campanha do presidente Lula de colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. A análise é do comentarista João Caires. Depois de muita conversa, muita negociação, se aprovou uma proposta importante, proposta essa de campanha do presidente Lula, ou seja, pôr o rico no imposto de renda e colocar o pobre no orçamento. Ou seja, taxaram, fizeram a taxação dos super ricos e também a questão das offshores. E o mais interessante é ver os partidos de direita e de extrema direita, ou os partidos, por exemplo, o partido de Bolsonaro, que votou pelo não, o próprio Novo, que se diz novo, mas não tem nada de novo, continua com umas ideias antigas da antiga oligarquia brasileira, se apresenta como novo, mas de novo não tem nada, muito pelo contrário, que aí se apresentam na campanha como defensores da maioria, dos pobres e tudo mais, mas na prática eles votam pelos benefícios dos super ricos. Não estou falando de ricos, não, estou falando de super ricos, de 0,01% da população brasileira que tem muito dinheiro. Pessoas que têm condições de abrir um fundo exclusivo de 10 milhões de reais, ou seja, ela tem dinheiro para aplicar num fundo exclusivo, porque esse fundo só aceita esse valor, e não pagar imposto. E as pessoas que abrem offshore, empresas em paraísos fiscais, também não pagam impostos aqui no Brasil. Um absurdo. Países como, por exemplo, os Estados Unidos, que é dito aí como o país mais liberal, mais aberto ao capitalismo, cobra, olhem só, 40% sobre quem abrir empresa offshore fora dos Estados Unidos. A França, 30%, a Alemanha, 26,5%. E o Brasil vai cobrar 22,5%, sendo que qualquer brasileiro, que foi o que foi negociado aí na Câmara, foi o que se conseguiu, porque teve muitos votos contrários, em especial desses partidos aí que apoiam o Bolsonaro, porque chegou a 22,5%, menos que a alíquota maior de imposto de renda de 27,5%, que pessoas que ganham 6 mil reais no Brasil pagam 27,5%. Então, temos muito que avançar ainda, é um avanço. Se cobrar isso, foi negociado, e temos que avançar também sobre dividendos, porque o Brasil, juntamente com a Estônia, são os dois únicos países do mundo que não cobram imposto sobre dividendos, lucros e dividendos. A Estônia é um país pequeno, uma população pequena, não tem as necessidades que o Brasil tem. E é um absurdo o Brasil, país gigantesco, continental, com uma população enorme, não cobrar. E o mais engraçado é que se cobra imposto sobre a participação de lucros resultados da classe trabalhadora que negocia com seus sindicatos esse benefício com as empresas. Chega a se cobrar muito, Foi reduzido no governo Dilma, mas ainda se cobra imposto sobre isso. Então, por que não se cobrar sobre lucros e dividendos que muitos grandes acionistas, empresários ou que são grandes executivos de empresas que não recebem salário e são remunerados com lucros e dividendos para não pagar imposto. Então, é uma grande vitória do governo Lula, cumprindo aí mais uma promessa de campanha: colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento.